Fala pessoal, aqui é o Gavo, sejam bem-vindos a este canal que não tem um mínimo de compromisso com a vida, verdade e universo e que tem muitos cachorros. E bom galera, como vocês devem ter visto aí no título, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz o meu NetNev, né? O meu pet aqui do Mega Man Battle Network ou Rockman XZ, dependendo de onde você está acompanhando a mídia, né? E bom, eu decidi fazer mais para poder me conectar um pouco melhor com o jogo e também para usar o meu tempo livre, né? Esse vídeo foi gravado no sábado, então eu tava tranquilo, eu tô de férias da faculdade. Sábado não trabalho, então aproveitei para colocar um pouco as minhas habilidades, dá para usar assim, artísticas, fazendo então, até para ter um itemzinho, né, que me relembre. Bom, eu comecei imprimindo. Eu fiz um ajuste para que as duas partes se encaixassem, né? É muito tranquilo vocês achar a forma, né? O formato do patch na internet, assim como eu fiz, né? Eu pesquisei, consegui encontrar rapidinho. Me engano, eu achei no próprio Google, mas no Pinterest tinha algumas referências. Essa em específico eu achei numa loja de venda, cara. Tipo, não, obviamente, né? Se é uma loja eles vão vender. Mas eu encontrei por lá. Tirei print, ajustei no Word para que o tamanho fosse simétrico. E aí eu comecei a recortar. Nessa parte eu tenho que deixar ali aberto para a gente conseguir colocar o Battleship. Aí eu estou fazendo um processo de colagem. Eu não tenho uma cola branca nova, né? Eu tenho essa colinha aí com glitter que nem minha é da minha irmã. Mas estava usando emprestado para conseguir fazer esse processo. E bom, o importante é utilizar o que a gente tem, né? Sabadão, era 2 horinhas da tarde. Não ia ter nada aberto para mim conseguir comprar uma cola branca, né? Então, whatever. O que vier foi lucro. Bom, eu tive que pensar um pouco em como que eu ia fazer o sistema. A minha ideia inicial era encaixar os Battleship... Shipper é tenso, né? Os Battleship por trás. Mas, conforme o decorrer dos passos, eu vi que não seria tão efetivo, né? Então, eu mudei um pouco essa ideia. Aí, eu tô recortando ele, fazendo contorno em uma primeira camada de papelão, para que ele fique firme e a gente consiga segurar tranquilamente. Eu espero que não dê copyright nessa musiquinha de fundo que tá tocando, porque se der eu vou ficar muito triste, mas enfim, a gente tá aí fazendo esse processo. Olha só, temos o primeiro molde e agora eu vou fazer um segundo. Eu passei ali uma colinha, algumas partes que ficaram levemente abertas, essas que são mais no cantinho, né? Olha só, a caixa foi uma caixa de sapato mesmo. Mas se fosse um papelão um pouquinho mais duro, talvez não precisasse nem de 2 mãos, né? Uma só já seria o suficiente. A minha cachorra tá aqui comigo, então relevem se ela dá uns latidos aí. Eu fiz um contorninho de caneta para ter uma basezinha, embora eu vá colar. Então a minha base foi realmente a cola e não o contorno da caneta. O que deixa o contorno da caneta bem estranho, mas tudo bem. Como vocês podem ver, essa parte de cima que precisa levantar, eu não tô passando o papelão junto, justamente para justamente para não ficar colado como uma peça única, o que faria com que ele não tivesse esse movimento de abrir e fechar, né? Que a gente vai precisar mais pra frente. Então, removi aí. Olha só como que tá ficando a parte da frente, de trás. Esse vídeo eu até tentei fazer ele comentando na hora, mas é muito difícil você fazer algo que leva muito tempo, né? Esse vídeo tá bem acelerado, mas se vocês forem ver o processo por fora, ele levou bastante tempo. Tanto porque eu precisei fazer umas pausas em alguns momentos, precisei limpar a mesa, que já estava bem zoada, e o que acaba consumindo bastante tempo, né? Bom, aí, ó, eu quis mostrar pra vocês que a parte de trás, a parte escura do papelão, eu deixei no fundo para ter uma estética um pouquinho mais bonitinha, né? Quando ele ficasse aberto. Bom, a gente segue aí fazendo agora esses recortes da parte de cima. Vocês podem ver que o tamanho dele, eu vou fazer um ajuste depois. Ele ficou um pouco maior do que precisava para caber simetricamente, né, o encaixe. Eu não sei se eu cheguei a fazer gravando, eu acho que eu fiz no off. Vamos ver se eu consigo, se eu fiz isso. Eu não sei, eu acho que eu fiz por fora. Bom, aí que eu passei a cola só para remendar esses pontinhos que acabam ficando em abertos. Olha só aí. Principalmente nas pontas, né? Bom, então a gente tá basicamente feito, né?
Ali a gente já tem a parte de baixo, parte de cima, e olha só, ele ficou sobrando bastante, né? Ali eu tô limpando um pouco, olha lá como que ele fica. Tô limpando um pouquinho ali, mas depois eu vou fazer um ajuste para retirar um pouquinho, ó. E aí eu tô mostrando como vai ser o encaixe. Dei uma limpada ali, passei a cola. Eu não vou colar a parte de cima, porque como deu pra ver, vai ser pela parte de cima que eu vou encaixar os Battleships. Aí eu já recortei, né? Então dá pra ver que a gente tem aí o encaixe feito. E olha só, ele fecha simetricamente, né? Pra parte azul de baixo parecer que tá complementando a parte de cima. Aí vai ser o encaixe do Battleship, como dá pra ver. Eu preciso passar cola só nas pontas dos lados, né? Nas extremidades, nas colunas. Porque em cima ele precisa ficar solto. Então olha só, abriu, fechou, tranquilinho. Daria pra fechar realmente a parte de cima, mas eu não fiz esse processo. E ali a gente tem as tirazinhas que vai ser do lado do... como se fosse para poder segurar, né? Mas, obviamente, a gente não acaba utilizando dessa forma. Eu fiz 2 moldes dela. Porque a minha ideia inicial era colocar no meio. Inclusive, vocês vão perceber que eu tenho que fazer isso. Mas, depois enquanto eu fazia, eu pensei que iria ficar um pouco solto, né? Só esses 2 pedacinhos de papel, né? Porque... isso não estava nem em papelão ainda. Então eu decido passar para o papelão. O que obrigatoriamente vai me fazer ter que mudar a minha ideia inicial de encaixe. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Esse segundo papelão vai ficar escondido, então eu não tomei tanto cuidado com a parte do desenho, né? Passou um carro aqui, espero que não tenha atrapalhado. Mas olha só, ele ficou assim por cima, porque ele vai ser colado embaixo, né? Então a aparência dele não leva tanto em conta. Ali ficou um fiapinho, ó, eu retiro ele, tranquilo. Passamos ali a colinha em cima dele. E olha só, colamos ali por cima, beleza. E aí começa a minha saga de pensar em como que eu vou encaixar isso. Primeiro eu pensei em colocar com um palito de sorvete. Eu acho que não chego a essa conclusão. Aí eu chego na ideia de furar o espaço entre o papelão e fazer um encaixe só com um furo, né? Ligado pelo palito de dente. Pareceu uma boa ideia, mas para isso ser realmente efetivo, eu teria que ter colado entre o vão da primeira e da segunda camada de papelão que a gente colou na parte de baixo. A parte de cima foi uma camada só de papelão, porque ela não precisa ser tão firme, né? Como ela é uma parte só para levantar. Mas a parte de baixo, como tem todo o apoio, a gente precisou de 2 camadas. Então eu chego na ideia de tentar colar com a minha própria cola, com essa cola aí. Mas obviamente não iria conseguir segurar, embora parecesse ter uma certa firmeza. Então depois eu colei com cola quente. Aí eu já estou trabalhando no Battleship, ó. Eu colei ali, então vamos trabalhar com o Battleship. Eu peguei, imprimi os 2 Battleship no formato já proporcional à imagem que eu tinha imprimido antes. Vou colar eles girando para aproveitar o palito. Em vez de fazer um Battleship para cada palito, eu gostei mais de usar essa técnica, porque assim você pode fazer 2, né? É só você virar que você tem 2 Battleship. Talvez a cor, uma parte tá de papelão e outra pintada, pareça ser um incômodo, mas aí é só você pintar depois o papelão, coisa que eu não vou fazer por preguiça. Mas daria para ser feito. Olha só, testando o encaixe, realmente é assim que vai funcionar. Então eu tiro ali um pouco do tamanho, corta ali os moldes, e quando a gente faz isso, obviamente vai ficar mais maleável, vai ficar um pouco mais mole o papelão. Então a gente vai ter que dar uma reforçada nesse encaixe. Olha só. E aí eu chego na conclusão, eu posso colar vários papelões ou colar um palito de churrasco. Palito de sorvete, perdão. Eu colei um palitinho de sorvete e tá funcionando. Bora para as considerações finais. Bom, pessoal, mudando aqui um pouco o cenário e a gravação do vídeo, esse aqui ficou o nosso resultado final. Por favor, relevem que tá meio inchado. Nosso resultado final, então, ele fica assim. A hastezinha dele é segurável. A gente consegue levantar aqui tranquilamente. O slot para encaixar, como vocês viram no decorrer do vídeo, a gente pode depois ir fazendo outros Battleships, né? Mas é basicamente aqui por cima, essa partezinha aqui. E aí como se fosse utilizar então esse Battleship. Retiro ele aqui, tampadinho, tranquilamente. A parte de trás obviamente vai ficar meio zoada, mas nunca foi esse o intuito também. E aí ele funciona aqui assim,
tranquilamente. Aqui, esse foi então o nosso resultado final. Vou mudar a câmera um pouco para vocês agora. Bom, obviamente eu não vou ficar brincando com isso, né? Nem nada do gênero. Eu vou mais deixar guardado e cuidar como se fosse uma memória. Para um dia eu me lembrar dessa fase de Mega Man Battle Network, de quando eu assisti o anime, de quando eu joguei o jogo. E também um pouco para desenvolver um pouco a criatividade, sabe? Fazer alguma atividade diferente, algo que utilizasse mais a coordenação motora, a criatividade, pensar em como vai ser o encaixe, como eu vou fazer. Eu acredito que é uma coisa bacana da gente tentar de vez em quando, né? E bem, foi esse o resultado. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você acompanhou até aqui, né? Parabéns. Você é um corajoso demais. Aqui é o Wider Sordo. E aí a gente pode trocar aí. High Cannon. Esse encaixe eu queria ter feito ele por baixo, tá? Mas não ia dar muito certo. Então, bom, é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Talvez um vídeo de Battle Network por aí? Quem sabe?